Bom dia, boa tarde, boa noite. Me chamo Hugo, sou estudante de licenciatura em História pela Universidade de Brasília e esse é o Vamos Falar sobre História. Antes de iniciar o vídeo de hoje, eu gostaria de agradecer o apoio e muitos dos feedbacks assim que vocês têm me dado assim nesse início assim dessa empreitada. Fico muito feliz com eles assim e estou procurando aprender muito assim em relação a expressar, em relação a editar vídeos e tentar fazer com que esse material fique bem mais acessível a todos. E com isso sim, um próximo vídeo que eu vou fazer vai ser sobre as minhas referências bibliográficas. Quais são os textos que eu estou utilizando para trabalhar e organizar essas falas aqui com vocês. Porque isso que eu estou falando para vocês são fontes da minha cabeça. São com base em estudos de autores especialistas naquelas áreas, nessas áreas que eu estou trabalhando com vocês, e basicamente assim, são estudos consolidados, assim, que talvez levam até uma vida com que a pessoa organizou, sintetizou e transformou de uma maneira um pouco mais acessível a todos. Com isso, acho que esse próximo vídeo deve sair lá para sábado, ou lá para domingo, não sei, para tentar também ajudar vocês a fazer estudos individuais, assim, de vocês pegarem o livro, terem contato primeiro com um livro acadêmico. Eu sei, assim, no início da graduação eu achava bem difícil, assim, a compreensão de muitos aspectos, mas a partir, assim, de muitas leituras, a gente acaba conseguindo acompanhar algumas coisas, acaba conseguindo também ter um conhecimento um pouco mais abrangente sobre determinadas áreas. Mas enfim, sem mais delongas, no vídeo de hoje eu gostaria de fazer uma espécie de aparato geral do que estava acontecendo com a África no início do contato com os portugueses e antes do descobrimento dos portugueses desse território que vai se tornar o Brasil. E antes de iniciar isso, eu gostaria de fazer um questionamento a todos, assim, sobre a questão da própria sociedade brasileira atual. Não sei se vocês sabem, mas, tipo, metade da população, mais da metade da população brasileira é uma população de pretos, uma população de negros. E vocês nunca pararam para se questionar, assim, do porquê que metade da população brasileira são de pretos, mas o que existe na nossa cultura atual que seja africana, algo assim consolidado, porque o nosso idioma é português europeu, a nossa vestimenta é europeia, a nossa visão assim filosófica vem da Europa, a nossa visão política vem da Europa. E por que mais da metade da população brasileira é de negros e pouco a gente sabe assim da cultura africana, o que existe assim de consolidado assim na nossa sociedade que a gente poderia denominar assim expressamente como aquilo é uma cultura africana. E com isso eu acho que a gente tem que buscar responder essa pergunta com base na história, com base no que a gente tem assim olhando para o passado. E com isso eu acho necessário assim com que a gente também entenda um outro conceito, que é, não sei se vocês se recordam, que eu comentei no primeiro vídeo sobre o Califado Islâmico. O Califado Islâmico, que é esse que eu vou colocar na imagem novamente, foi um califado que perdurou assim até mais ou menos o século XIII, século XIV. E ele ficou retido na parte acima do Saara. E basicamente assim, a maior parte assim, dessas sociedades acima do Saara tem uma cultura assim, bem mais semelhante que a cultura europeia, que é uma cultura baseada no livro, que é de registros documentais, e os portugueses tiveram o maior contato com os povos subsaarianos, que tem uma outra forma de pensar a cultura, tem uma outra forma de analisar as tradições, tem uma outra forma de analisar o mundo e várias outras perspectivas, que é por meio do relato oral. A sociedade africana subsaariana ela se distingue da sociedade
europeia, portuguesa, por conta disso. Não existe necessariamente assim um livro como a europeia se baseava na época da Bíblia. Não existia necessariamente uma autoridade assim documental de que a gente precisa estudar a história com base nessa perspectiva documental assim que a gente entende e compreende. A sociedade subsaariana, quer dizer, os povos subsaarianos da época, eles se baseavam através do relato oral. Ou seja, no que consistia esse relato oral? Consistia em você passar todo o conhecimento da cosmogonia, todos os relatos assim, religiosos, das religiões próprias deles, fossem passados oralmente, assim, de pessoa para pessoa. E tinha algumas autoridades assim, que tinham um conhecimento muito grande de mais ou menos 300, 400 anos antes para trás, assim, de conhecimentos que foram passados para várias gerações até chegar nessa pessoa, que essa pessoa passava para outras gerações e com isso constituía uma identidade cultural, constituía uma identidade para aquele povo. E de certa forma era assim basicamente que a sociedade com que os povos subsaarianos pensavam. E com isso também torna-se muito complicado o estudo dessas populações, desses povos como um todo. O que nós temos ali basicamente são relatos de portugueses, relatos escritos de portugueses do século XV, século XVI mais ou menos, e alguns relatos dos islâmicos, como eu já comentei assim, um pouco antes desse período, mas não tem algo assim consolidado de como é que aquela sociedade se constituía, de como é que eram os costumes, de qual era a forma, de como a religião deles funcionavam. E com isso eu penso assim que grande parte se perdeu dessa cultura, não necessariamente por ser uma cultura oral. Poderia ser muito bem possível dessa cultura ter passado todos esses séculos e chegado hoje. Poderia ter passado todos esses séculos e termos contato com essa cultura para tentar escrever, sintetizar, ter um conhecimento um pouco mais aprofundado e entender a particularidade da África, entender a particularidade dos povos africanos. Mas o regime colonialista escravista não nos permitiu fazer isso, porque grande parte das pessoas dos seres humanos que foram escravizados, que tinham esses conhecimentos orais, que tinham esses conhecimentos que foram trasladados para as Américas, Brasil, Estados Unidos, eles acabaram perdendo esse patrimônio cultural assim, que eles constituíam como um todo. E, de certa forma, sobrou muito, mas muito pouco assim, lugar para o historiador poder trabalhar. Por um lado, existe pouco lugar para o historiador trabalhar, isso por conta dessa deficiência de fontes, e por outro, o estudo da África é um estudo recente. O estudo da África não é algo assim que nem o da Europa, que é estudado ali desde do século XIX, século XVIII, e até mesmo antes da história ter se transformado em uma disciplina. O estudo da África é algo recente, assim, tem mais ou menos assim, uns 60, 70 anos, e ainda está num processo bem inicial assim, do estudo, para tentar delimitar, tentar organizar e sintetizar assim, as fontes, e a partir das fontes fazer um estudo histórico com base nelas. Com isso, torna-se um pouco complicado, assim, bem difícil de estudar a sociedade africana, os povos africanos como um todo, mas para vocês assim, terem uma noção, basicamente assim, no século XIII, século XIV, já existiam impérios consolidados, impérios com organizações políticas próprias, diferente dos impérios europeus na África, como foi o Império do Mali, e um dos imperadores desse Império do Mali, o Mansa Musa, ele é considerado um dos homens mais ricos da história da humanidade, para vocês terem uma noção assim, do poderio, do tanto que os povos africanos se consolidavam como povos riquíssimos culturalmente. E não somente o Império do Mali, tinha o Império do Songhai também,
um outro império assim conhecido, império esses que tinham capitais, que tinham organizações políticas. Abaixo desses dois impérios tinha a Guiné, que também já tinha uma outra perspectiva, e de certa forma já se existia uma organização, já existiam culturas, já existia sociedades um pouco mais complexas assim, e de certa forma não necessariamente os africanos eram povos atrasados, não necessariamente os africanos eles eram povos assim que mereceram passar pelo que passou, como alguns autores do século 18, 19 vão colocar, até mesmo como Hegel, e legitimar todo um discurso escravista em cima dos africanos. E com isso, assim, aparato final, assim, para vocês terem uma noção, não sei se vocês se recordam, assim, do início da expansão marítima portuguesa, que eu expliquei no primeiro vídeo. Já em 1860, já existiam contatos consolidados, assim, de Portugal com alguns povos africanos da costa que escravizavam alguns dos seus povos e mandavam eles para a ilha de Cabo Verde. E, de certa forma, a ilha de Cabo Verde se constitui como uma das primeiros locais onde essa política colonialista portuguesa foi empreendida, que por ter um clima um pouco mais diferente do europeu, possibilitava plantar. E só para vocês terem uma noção, nessa ilha existia mais ou menos assim uma população de 1.600 brancos europeus, 400 negros livres e 13.700 escravos. Ou seja, já dá para pensar assim que essa questão da escravidão já era algo consolidado mesmo antes do descobrimento das Américas pelos portugueses. E com isso já dá para pensar um pouco assim que era algo consolidado assim na mentalidade deles na época. Com isso eu encerro esse vídeo. Num próximo vídeo eu vou adensar mais essas informações e tentar transmiti-las de uma maneira um pouco mais compreensiva para vocês. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, e o próximo que eu vou publicar aqui vai ser sobre as referências bibliográficas, que já vai dar para vocês começarem um estudo autodidata assim, desses temas e, de certa forma, adensar mais na história da África, história de Portugal, da Europa, e também na história dos indígenas e depois na história do Brasil. E no mais é isso, espero que estejam todos bem e fiquem em casa e beba água.